O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Não está ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu começo hoje a homilia pedindo desculpas a vocês pelo meu estado emocional nesse domingo, nesse momento também. Ao longo do caminho a gente acaba ficando, enfim, como os discípulos. A gente acaba ficando como os discípulos, meio que fracos, tristes, abatidos, sem esperança, né? Então, emocionalmente, para presidir essa Eucaristia, eu dizia lá atrás, desde que quando eu cheguei, dizia para Aida que hoje seria difícil, por conta que a liturgia é muito forte. E é muito difícil, Jean, que está aqui, muito difícil, Dona Maria, que está em casa, nos assistindo, é muito difícil, vocês que estão em casa nos assistindo, a gente permanecer de pé diante de um terremoto ou diante de tantas coisas que eu diria que vem, parece que para nos derrubar mesmo, para comprometer a nossa estabilidade física, psíquica, emocional, espiritual, de todas as formas. Mas a liturgia de hoje vem exatamente para dizer que nós devemos permanecer de pé, que nós devemos permanecer firmes. Então, apesar de emocionalmente muito fragilizado, mas talvez o meu estado emocional se justifique pelo fato do impacto, da força que tem essa palavra, que desde ontem, de hoje de madrugada, quando eu rezava com essa palavra, o quanto que ela realmente é forte. A começar pela leitura dos Atos dos Apóstolos. A gente centra muito o foco no conteúdo do querigmático que Pedro vai falar. Quem foi Jesus Cristo, o que ele fez, e só fez coisas boas, e porque só fez coisas boas, os chefes, aqui como diz o próprio texto de Lucas, os chefes, os nossos sumos sacerdotes entregaram para ser crucificado, mas ele não está morto. Ele passou pela região dos mortos, como já tinha dito Davi, mas Deus não deixou que a morte tivesse a última palavra sobre a sua vida. Mas nós esquecemos, isso é o que é central para a nossa fé. É o que deve nos manter de pé. Mas nós esquecemos o versículozinho inicial e que não pode ser de forma alguma desprezado ou passar despercebido na liturgia de hoje. No dia de Pentecostes, diz o versículo 14, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Pedro não é uma figura isolada, meus irmãos e minhas irmãs. Os 11 não são figuras isoladas. Pedro e os 11 que se mantêm de pé no dia de Pentecostes, diante de toda a multidão, e fala àquela multidão, é a figura de toda a igreja. De toda a igreja que, cheia do Espírito Santo e ao mesmo tempo cheia da vida que o ressuscitado gera nela, deve se manter de pé diante das adversidades, diante dos percalços, diante de tudo que vem, eu diria que atentar-nos contra o que eu dizia, a nossa estabilidade. E aí vocês devem estar dizendo, mas é muito incoerente um cabra desse. Imagina Theo, Aida, assistindo essa missa em casa depois, o quanto que ele não vai tirar chacota com a minha cara por conta da minha emoção, por conta do meu estado emocional.
Mas vocês devem dizer, é muita incoerência. O cara começa, quase não consegue proclamar o evangelho, quase não consegue iniciar a homilia e depois vem dizer que essa liturgia está falando da figura da igreja, que a figura da igreja tem que se manter de pé diante das adversidades. Mas é isso, meus irmãos. Mas nem sempre nós conseguimos. Nem sempre nós conseguimos nos manter de pé. O nosso ideal é o nosso ideal. É a nossa vocação, nos mantermos de pé, dar testemunho. Em posse dessa palavra, ou em posse do conteúdo desse anúncio querigmático, de que a morte, de que as contrariedades e as adversidades não terão a última palavra na nossa vida. Em posse disso, alimentados por essa palavra e por essa esperança, nós devemos anunciar que Jesus Cristo vive, porque Ele vive, eu creio, você crê, nós cremos e podemos crer no amanhã, como nós cantamos. É dessa forma que nós devemos nos manter de pé, e é dessa forma que nós podemos viver, eu diria que de acordo com a vocação que nós recebemos por aquilo que Deus nos concedeu, pelo resgate que o seu Filho pagou. Diz Pedro hoje na carta, na segunda leitura, que é também, nós temos a palavra de Pedro na primeira carta de São Pedro. O autor dessa carta vai dizer, olha, é o seguinte, se esforcem para viver de acordo com aquilo que vocês são, e vocês são agora, sabe o que? Filhos de Deus, e o resgate de vocês foi pago, não foi com ouro e com a prata, não. Ouro e prata são perecíveis, Edilma. O resgate, o que torna vocês filhos de Deus, participantes, portanto, da vida que o Filho de Deus doou toda a humanidade, foi o próprio sangue dele. E às vezes nós colocamos a nossa confiança muito mais nos nossos bens. Não sei se vocês já pararam para pensar que o ouro e a prata continuam revolucionando o mundo. O sangue de Jesus Cristo, infelizmente, nem tanto, é uns e outro. Mas foi o sangue de Jesus Cristo que pagou o nosso resgate. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos libertou da condição de antes. E qual era a condição de antes? De pecadores. A nossa condição antes da ressurreição de Jesus Cristo era de quê? De pecadores. De pessoas que estão divorciadas, distanciadas, longe de Deus. Mas a doação da própria vida, por amor de Jesus Cristo, o que é que nos faz? Nos torna participantes da sua vida, nos torna filhos de Deus nele. Filhos de Deus nele. Não foi, volto a dizer, o ouro e a prata, que agora se volta a falar da importância disso com tanta força. O mundo perecendo, pessoas perecendo, perdendo a vida, tombando nos corredores, nas ruas, em casa, nas favelas, nas periferias. Mas hoje, diante da crise, eu diria que sanitária que nós estamos vivendo, de saúde, seja lá o que é que se fala, muito mais ou tanto quanto na crise econômica. Inclusive algumas nações, alguns estados, eu diria que relativizando as medidas de segurança, de proteção, de combate, em virtude de quê? Do ouro e da prata. Trocando, invertendo os valores, invertendo as lógicas, o que nós vemos na segunda leitura. O que paga o nosso resgate não foi o ouro e a prata, que são perecíveis, que a traça come, mas o sangue de Jesus Cristo. Como escutava a Aida dizer lá atrás, mortos não compram, mortos não fazem crescer ou injetam nada à economia. Então o momento é de promoção da vida. O momento é de fato, pelos valores do Evangelho, pela vida de Jesus Cristo que nós recebemos, lutar para promover a vida dos que, eu diria que hoje mais necessitam. E os que mais necessitam hoje de vida, de dignidade, são os que são acometidos pela Covid-19 e os que estão na linha de frente de combate a essa pandemia. Então essa liturgia nos ajuda a permanecermos firmes.
O que nos mantém firmes, ou o que deve nos manter firmes, é a certeza de que Jesus Cristo vive. E a certeza de que Jesus Cristo vive deve nos levar, em última instância, a querer viver como Ele. E a querer viver como Ele é levar uma vida que é compatível com o resgate que Ele pagou para que nós tivéssemos vida. Essa é a mensagem da primeira e da segunda leitura, e que não se opõe de forma alguma ao Evangelho que nós ouvimos. Que não se opõe, eu diria que, ao conteúdo de esperança que os discípulos de Emaús receberam naquele momento. Eu não vou me deter em pormenores em relação ao Evangelho, que é muito longo, mas que tem uma mensagem belíssima e muito forte para o momento em que nós estamos vivendo. Então, diante de uma comunidade que, na época em que esse texto foi escrito, mais ou menos o ano 80 depois de Jesus Cristo, portanto já tinha 20, 30 anos que Jesus Cristo tinha morrido, a comunidade ela se via sem forças, a comunidade ela se via sem esperanças, a comunidade, Raquel, se via triste, se via abatida. Então, diante disso, Lucas escreve esse texto não falando de algo, como é que eu posso dizer para vocês, um texto jornalístico, mas um texto catequético. Tanto é que são dois discípulos, se vocês olham, um tem nome, Helena, mas o outro não tem nome. O caminho era de Jerusalém a Emaús. Se você for pesquisar na história, você não vai encontrar onde é que fica esse povoado, porque esse povoado historicamente não existe, porque esse povoado pode ser essa porção do povo de Deus aqui, de Nossa Senhora de Fátima. Esse povoado pode ser a porção do povo de Deus em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Se vocês olham o terceiro ou o segundo discípulo, aliás, que não tem nome, ele é a figura, a minha, a sua, a de quem se identifica com essa história. E qual é a história desses discípulos? É uma história de desesperança, é uma história de decepção. Apostam todas as suas fichas, todas as suas esperanças de que Jesus Cristo vai ser o restaurador de Israel, que vem para dar uma nova ordem, que vem para ser um governo poderoso. E, no entanto, aquele em quem eles apostaram as suas fichas, como eles disseram, nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ou seja, a pretensão daquele homem não era coisa muito boa não, Aida. Não era coisa de Deus não, porque os nossos sacerdotes denunciaram ele. Se os nossos sacerdotes denunciaram, é porque ele, aquele homem, é que estava errado e ele morreu. Nós estamos agora como? Desolados. Nós estamos como? Sem esperança. E empreendem um caminho de quê? De volta. Um caminho de fuga. Agora veja, o coração não abandona nunca aquilo que amou. Nunca. Por mais que você se distancie de quem você ama, e aí por isso que eu também estava emocionado e fico emocionado para falar nisso. Por mais que agora eu não possa olhar e ver Dona Maria aqui, Terezinha ali, eu não consigo afastar do meu coração a lembrança e a imagem de ver os rostos de vocês aqui. É o que acontece com aqueles discípulos. Eles vão, Jean, pelo caminho, mas eles vão falando de quê? Eles vão se afastando de Jerusalém. Lá em Jerusalém eles viveram uma experiência profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Helena, e eles vão embora, mas no caminho eles vão falando de quem eles amam, porque o coração não larga, o coração não abandona o que ele amou, o que ele guardou. É o que acontece em relação a esses discípulos. Muitas vezes é a nossa história. É por isso que eu comecei a missa tão emocionado, porque me vi na história deles,
distanciados, agora vocês na igreja doméstica de casa, nós aqui ainda no templo, mas o coração, o meu coração, cheio de nomes, cheios de rostos, cheios de expressões, as expressões de alegria, de receptividade, as expressões de, poxa, o padre está falando demais, quando é que ele vai terminar? O meu coração carrega todas essas expressões, todos esses rostos, todas essas leituras que eu vejo e que eu sinto quando estou presidindo e vendo vocês aqui. Com certeza, no coração, os discípulos também carregavam as lembranças e os momentos. Mas quando nós os momentos vividos com Jesus, mas quando nós enfrentamos a parecida dificuldade da nossa vida, quando a gente se sente muito para baixo, nós temos dificuldade de compreender ou de enxergar com clareza, eu diria que a presença de Jesus que caminha ao nosso lado. Vocês viram o que acontece com eles? Vão falando, vão-se embora, pensando lá em Jerusalém. A gente está indo, mas é lá que a gente gostaria de ficar. A gente está decepcionado, mas era aquilo mesmo que a gente queria que fosse verdadeiro. Era aquilo mesmo que a gente queria que... Era aquele homem mesmo que a gente queria para ser mestre, para ser rei, para ser senhor das nossas vidas. Diante da depressão, a aparente depressão dos discípulos, Jesus chega e eles não percebem que Jesus caminha com eles. Nós, muitas vezes. E aí eu partilho com vocês uma experiência disso. Eu vejo o apelo de tantas pessoas, inclusive no WhatsApp. Ah, padre, estou com muita saudade de voltar a celebrar. Eu também estou. De celebrar junto. Estou com muita vontade, com muita saudade de receber Jesus Eucarístico. Eu queria dizer para vocês que não percam, nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que vocês vivem uma experiência profunda e rica de celebrar em casa, na sua igreja doméstica, não deixe de perceber a presença real de Jesus Cristo que celebra com vocês na sua casa, que se faz presente na vida de vocês enquanto casal, na vida de vocês enquanto família, que caminha com vocês nas suas desventuras, que caminha com vocês nos dias de esperança de que esse momento todo vai passar, mas que caminha com vocês como caminha comigo hoje, num dia em que meu coração é totalmente coberto pela saudade, totalmente coberto talvez até pelo um tanto de desesperança. Poxa, quanto tempo, quantos dias, por que não passa? Eu já não aguento. Que nós não percamos, que eu não perca, mas que você também não perca essa esperança. Que não deixe o nosso coração se cobrir de um luto ou de uma capa que impeça de sentir a presença ou de perceber a presença, como os discípulos foram incapazes de, diante dessa dificuldade, mesmo amando Jerusalém, mesmo amando o que deixaram em Jerusalém, incapazes de perceber a presença de Jesus Cristo. Mas somente quando Ele fala, e somente quando Ele parte o pão, diz o texto, os seus olhos se abrem. Mas antes disso, Helena, tem a iniciativa desse Jesus Cristo que vivo permanece conosco, que vivo entre nós estás, que vivo caminha conosco, e que por meio da sua palavra as nossas forças são reanimadas, que por meio da sua palavra a nossa esperança ganha de novo força, ganha de novo colorido, que por meio da sua palavra os nossos pés ganham impulso para caminhar mais rápido. Tem a presença de Jesus Cristo, e aí Ele, se fazendo presente, de fato transforma a nossa vida por meio da sua palavra. Faz presente no seu meio, não somente pela sua palavra, mas também da sua pessoa. Por isso, quando finge que vai passar, eles dizem: resta aqui conosco, Senhor. Permanece conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Esses caminhos são perigosos demais. Fica aqui conosco. E no meio deles, Jesus parte o pão. E quando parte o pão, diz o texto, os seus olhos se abrem. Os seus olhos se abrem. Então,
respondendo talvez uma pergunta que está implícita em todo o Evangelho ou em toda a liturgia de hoje. Como é então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós podemos, nesse momento de tanta incerteza, nesse momento de tantas dúvidas, de tantas angústias e de aparentes desesperanças, como é que nós podemos sentir a presença de Jesus Cristo vivo e ressuscitado? Se nos sentimos como que talvez mortos, diante de não podermos fazer nada, aí Lucas está dizendo aqui, como deixando o nosso coração ser aquecido pela palavra iluminadora e perturbadora de Jesus Cristo. E não somente isso, mas também através do dom da partilha. Veja, tempo é difícil, mas vocês já viram quantos sinais de vida, de partilha e de solidariedade nós temos experimentado nesse tempo, Helena? O quanto de pessoas que doam, o quanto de pessoas que estão preocupadas e que fazem campanhas, o quanto de pessoas que rezam com o coração cheio de nomes por pessoas ou então por lugares que elas nem conhecem. É o jeito que nós temos hoje de partir o pão. É o jeito que nós temos hoje, Helena, de testemunhar ricamente e vivamente a presença de Jesus Cristo em nosso meio. Nesses dias eu estava vendo uma iniciativa muito bonita e que de fato é testemunho de que Jesus Cristo realmente permanece vivo. Uma comunidadezinha que fica lá em Pereiro, no extremo Ceará, aqui com Pau dos Ferros, aquela região ali do Alto Oeste. 3 senhoras daquela comunidade. Elas se dispõem, porque são comunidade de pessoas pobres, não tinham condições de comprar as suas máscaras. A associação comprou o material e aquelas 3 senhoras, inclusive uma é mãe de um ex-seminarista da nossa diocese. Aquelas 3 senhoras dedicam tempo, trabalho a fazer máscaras para distribuir para todas as pessoas, todos os moradores, não somente da comunidade de Santa Luzia, mas da comunidade de Santa Luzia e circo vizinhos. Portanto, foram feitas, num primeiro momento tinha sido 300 máscaras, hoje já passa de 600 máscaras. É ou não é partir o pão, meus irmãos? É ou não é um exemplo da partilha, da fraternidade que testemunha Jesus Cristo vivo no meio de nós? Tantas pessoas que nesse tempo estão doando alimentos, que estão doando seja lá o que for, são exemplos e gestos concretos do partir o pão, de nós darmos testemunho de que Jesus Cristo vive. E não vive somente através de palavras, mas vive sobretudo porque as nossas obras falam da sua vida, porque as nossas obras falam da sua presença. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje essa liturgia, eu diria que tomemos posse dessa palavra que nos encoraja a permanecer de pé diante dos abalos desse momento. Tomemos posse dessa palavra de esperança que vem dizer que nós não estamos caminhando sozinhos, que Jesus Cristo caminha conosco. Tem um movimento que chama Focolares e que eu gosto muito. O movimento foi criado por Chiara Lute. E aí o princípio ou carisma do movimento é a unidade e o amor. Tem uma música do Jean Rosso, que faz parte é um movimento dentro do movimento, que fala permanece conosco. E que lá no seminário nós cantávamos todos os dias, depois da nossa adoração ao Santíssimo. Mas eu acho que esse mantra ele deveria se fazer presente na nossa vida nesse momento de instabilidade, de incertezas, de insegurança, que diz o seguinte: se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Mas se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Então permanece, Senhor, conosco. Resta aqui conosco. Permanece conosco. Fica conosco, para que, mesmo que a noite venha, para nós seja clara como o dia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.